Graça e paz seja multiplicado. Nessa, nessa pré-aula, nós estamos aqui para darmos início à lição de número 1 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E nós temos aí 13 lições, onde iremos falar sobre promessas. E a primeira lição tem como título As Promessas de Deus. E é interessante observarmos que o texto áureo está inserido no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Verdade prática, Deus faz as suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Quais são os objetivos desta lição, né? Em primeiro lugar, temos 3 objetivos aí, certo? E quais são eles? Primeiro objetivo, definir a promessa. Definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Terceiro objetivo, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. A leitura bíblica em classe, nós temos registrado no livro de Isaías, capítulo 55, dos versículos 6 ao versículo 13. Nós não vamos fazer essa leitura para poder aproveitar o tempo. Queremos lembrar aos nossos ilustres que vão estar ministrando as lições. Não esqueçam, irmãos, de aproveitarem aí e dar ênfase ao hino da harpa cristã. Eu, por exemplo, escolheria o hino de número 107, onde nós temos aí firme nas promessas de Jesus. Também nós temos dentro desta lição a leitura diária, aonde nós aproveitamos para poder enfatizar a classe, para que ambos possam aproveitar para fazer o seu devocional, né, diário. Nós temos aí leitura segunda, terça, cada dia nós temos um versículo bíblico onde você pode estar aproveitando para fazer o seu devocional diário, certo? E em se tratando desses objetivos, nós precisamos definir, né, as promessas divinas. E nós vamos ter ao longo desse novo trimestre esse tema muito importante para os dias atuais, porque precisamos entender o que é promessas. E eu gostaria aqui de, ao iniciarmos a nossa aula, definir a palavra promessa, né? A afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. Existe um dito pop que diz que não faça promessa que não poderá cumprir. E é interessante para nós já entrarmos aqui na introdução da lição, é que existe algumas perguntas ao meditar dentro dessa lição que eu gostaria de fazer aqui e pediria a você que enfatizasse junto à classe também essas perguntas. O que significa a palavra promessa na Bíblia? Você entende de promessa? Definindo
A pergunta é um verdadeiro contrato que se faz com Deus ou os santos. É agradável a Deus porque quem faz uma promessa reconhece o poder de Deus para fazer o que quiser e se proclama sua bondade e quer nos ajudar. A Bíblia também reconhece a promessa como um ato religioso que tem sentido na vida de um filho de Deus. Outra pergunta que é relevante para nós dentro dessa lição é: o que você entende de promessa? A promessa, também conhecida como promessa de contrato, é um compromisso unilateral ou bilateral de uma pessoa em relação a outra, no sentido de realizar ou não uma determinada ação no futuro. Para você entender melhor, eu quero contar para você aqui que no dia 25 de outubro de 1985, eu e a minha esposa Eliane fizemos uma promessa de casamento que já perdura 39 anos. Isso é sério. Isso é sério. E então, o que acontece? Essa promessa que fizemos diante de Deus e diante de um juiz de paz nos faz lembrar que diante das adversidades da vida, a gente não pode esquecer desse compromisso unilateral, entendeu? Que envolve duas pessoas, ok? Tem outra pergunta também: o que Jesus disse sobre promessa? Certa feita, Jesus disse: quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolo, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. E agora, mais uma pergunta eu gostaria de fazer a você, e logicamente a gente vai dar uma resposta, mas é para que você possa fazer junto à sua classe. Qual a função da promessa? Geralmente a promessa é uma forma de tirar todo o estresse e a ansiedade da outra pessoa. Com uma promessa rápida, se adia toda a insatisfação da outra pessoa. Mas cumprir é totalmente diferente. É necessário dedicação para a aplicação de tudo necessário para cumprir tal promessa. Então, são essas perguntas que, ao meditar nessa lição, nos vêm à mente, e gostaria de exortar você que ministra as lições para que você possa fazer a sua classe também, entendeu? Porque é muito relevante para nós. A introdução, nós temos: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossas vidas. Especificamente nessa lição, desenvolvemos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então nós vamos para o primeiro tópico aqui. E o primeiro tópico nós temos aí no ponto 1, o que é um convite de Deus? Um convite de Deus, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa.
uma promessa maravilhosa de redenção. É interessante enfatizarmos o versículo 11 na Bíblia Vida. Ele nos fala o seguinte: assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Assim é o poder da palavra de Deus em destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia para o soberano e zeloso, e é zeloso para cumprir. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. É preciso confiar, é preciso acreditar, é preciso manter a esperança para tomarmos posse das promessas. Ok? Segundo ponto, o que preciso fazer para poder tomar posse da promessa, pastor? É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo. Isaías enfatiza: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscarmos ao Senhor. E para buscarmos ao Senhor só tem um meio, é através da oração, de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus ensinou que a quem se pede será dado. Quem busca, encontrará. E quem bate, a porta se abrirá. Está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 7. E no versículo 8 também nos diz: porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Busquemos a Deus enquanto nós o podemos achar. E esta é a palavra de Deus para os nossos dias atuais. Precisamos fazer isso com máxima urgência, ok? Ponto 3. Mas o que é preciso fazer para poder tomar posse da promessa? Um dos passos que precisamos fazer é se arrepender. Mas se arrepender de quê? Se arrepender de algo que temos feito para desagradar a Deus. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. É interessante que nos dias de Isaías, também o profeta exortou a sua nação, dizendo que esse povo me honram com os lábios, porém o coração está tão longe. Não é para a gente parar e pensar um pouco como está o nosso coração? Está arrependido? Se não estiver, às vezes é isso que faz-nos, muitas das vezes, retardar as promessas de Deus em nossa vida. Porém, quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso. Seus caminhos mais altos que os nossos.
Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, nosso Senhor. Então, a sinopse aqui do primeiro tópico é interessante. Diz assim: a promessa refere-se ao ato ou ao efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Então, veja bem, existe aqui dentro da nossa lição um subsídio teológico interessante. Vamos refletir nele? Nos diz o seguinte: embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Deus declara que fará acontecer, embora possamos inferir que as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus ao homem está em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 15, e inaugura uma sucessão que, em uma crescente clareza de detalhe, desde o seu anúncio, fala sobre a vinda de um Salvador. Uma grande variedade de promessas está mais ou menos ligada de uma forma diferente a esta. E essa grande promessa central, inclusive na nova aliança, o derramamento do Espírito Santo é uma grande promessa, a restauração de Israel. E, finalmente, temos uma das maiores promessas no Novo Testamento, que é o novo céu e a nova terra. E é isso que nos impulsiona a continuarmos firme em nossos propósitos de servir a Deus, porque Isaías 64, versículo 4, nos diz que nunca se ouviu, nem se viu, um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre de legalismo e da dependência dos esforços do homem. Por exemplo, o termo técnico evangelia, portanto, designa o bondoso compromisso de Deus expresso especialmente a Abraão, de a realizar de forma completa sua obra de redenção através do Messias, em quem todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Vamos entrar no segundo tópico, então? O segundo tópico nos fala sobre as promessas e seus fundamentos. Quais são os tipos e propósitos das promessas de Deus? Primeiro ponto, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se
com alguém em relação a alguma coisa. É interessante observarmos quando lemos Lucas, capítulo de número 4, nós vemos que Jesus adentra ao templo e lhe foi dado o livro do profeta Isaías para ele ler. E o local da escritura lida era Isaías 61, versículo 1, 2 e 3, da qual, quando o nosso Jesus se levanta para ler, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, alegria aos contritos de coração, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, colocou no lugar e, quando foi assentar-se, os olhos de todos estavam fixados em Jesus. E ele agora diz: hoje se cumpriu essa profecia bíblica, uma promessa de Deus, no qual usou o profeta Isaías 700 anos antes do seu cumprimento. E em Lucas, no capítulo 4, você pode observar que cumpriu-se ali nos dias de Jesus Cristo. Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Segundo ponto do tópico 2. Deus é infalível. Por que Deus é infalível? Porque ele não falha, ele não muda. O que ele diz certamente acontecerá. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essas afirmações estão fundamentadas em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus que ele é onipotente, onisciente e onipresente, com uns atributos incomunicáveis. Nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter. Somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas e também pode estar em todos os lugares. Porém, o Deus Todo-Poderoso tem todas essas capacidades como constituinte da sua própria natureza. Por isso, o nosso Deus não falha, não muda. E o profeta Isaías constata essas verdades dizendo, lá em Isaías 43, versículo de número 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que, quando ele opera, quando ele se manifesta, não tem quem possa impedir. Ok? Terceiro tópico. Terceiro ponto do segundo tópico. Deus zela por sua palavra. Zelo. Deus tem zelo pela sua palavra. Deus tem um cuidado, Deus tem um carinho. Deus tem ciúme. Ciúme aqui não é um ciúme carnal, emocional. Mas quando se fala que Deus tem ciúme, é porque Deus é caprichoso com a sua palavra. Aqui está embaçada a fidelidade de Deus. É por isso.
Ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que nesses dias atuais encontramos muitas pessoas decepcionadas, pessoas às vezes frustradas na caminhada da fé. Mas essa frustração, ela não vem da parte de Deus, ela vem da parte do homem. Por quê? Porque o homem, muitas das vezes, ele deixa de ser zeloso pela palavra de Deus e aí ele falha. E aí as pessoas, muitas das vezes, de vez de estar fixada com os seus olhos na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, ele fixa muitas das vezes numa liderança evangélica. Ele fixa muitas das vezes num profeta, num ser humano. Então, por isso que muitas das vezes vem a frustração, vem a decepção. Por quê? Porque o nosso Deus é zeloso, ele não decepciona ninguém. Se ele falou, e foi ele que falou, fique tranquilo, vai se cumprir. Porém, precisamos tomar muito cuidado, porque nesses últimos dias tem se levantado muitos falsos profetas. E aí as pessoas, às vezes, de vez de confiar na palavra de Deus, porque Deus é zeloso para falar e cumprir aquilo que prometeu. Mas aí as pessoas, às vezes, se apegam às profecias, muitas das vezes idealizadas pelo ser humano, que é falho, que deixa muitas das vezes a desejar. Porém, com o nosso Deus, não. O nosso Deus é zeloso pela sua palavra. É interessante que o nosso texto áureo, ele fala lá, está registrado lá em Jeremias, do qual, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. É interessante observarmos esse versículo na linguagem atual. Sabe como diz? O Senhor me respondeu. Exatamente. Isso significa que eu vou cumprir sem falta as promessas de castigo que fiz para com Israel. Então, precisamos atentar que o nosso Deus é um Deus zeloso. Então, ele não deixa jamais a desejar. Ok? Então, a sinopse desse segundo ponto diz o seguinte: a promessa refere-se ao ato, ao efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Ok? Terceiro tópico: tipos e propósitos das promessas de Deus. Então nós vamos ver aqui 3 pontos. Primeiro ponto é a promessa incondicionais. O que é uma promessa incondicional? São as que independem de circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário, por exemplo. A promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o qual o profeta messiânico, no seu capítulo 9, versículo 6, ele diz o local do nascimento de Jesus, né? E em Belém da Judéia, Miqueias já deu o local, que Jesus seria chamado de Emanuel, que significa o Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas fique tranquilo. Por isso que em Eclesiastes, capítulo de número 3, nos fala que para tudo há um tempo determinado.
Então, se não cumpriu, foi Deus que falou, fique tranquilo, o tempo vai chegar. Com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Um fato que o povo lá de Tessalônica estava preocupado e escreveram a Paulo, e Paulo agora responde o questionamento, porque eles pensavam: Paulo, nós estamos aguardando a vinda de Jesus, mas tem alguns irmãos que morreram, e agora? Então Paulo agora vai tranquilizar a igreja, escrevendo 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, ele vai esclarecer as dúvidas dos irmãos. Irmãos, fiquem tranquilos. Por quê? Porque sobre o arrebatamento, os que morreram, eles vão ter o privilégio de serem ressuscitados primeiro, mas também nós agora vivos, o Senhor vai nos arrebatar e vamos encontrar com ele nos ares, e aí vamos subir para a glória juntamente com o nosso Jesus. E muitas outras profecias que haverão de cumprir e são absolutamente incondicionais. Por quê? Porque Deus é fiel. Ok? Segundo tópico. Segundo ponto do terceiro tópico. Promessas condicionais. O que é promessas condicionais? Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstância, do tempo e de atitudes humanas para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Em primeiro lugar, nós temos aí a promessa de saúde plena do povo judeu. Por quê? Se eles obedecessem à palavra de Deus, o Jeová que cura estaria ali para sarar eles de todo mal. E nós vemos a veracidade das ordenanças divinas. Várias promessas condicionais também à obediência do povo. Nós vemos lá que em Deuteronômio 28, a condição era esta: se vocês obedecerem, oh aleluia, se vocês estiverem dentro da obediência à minha palavra, vocês serão benditos no campo, a vossa amassadeira será bendita, vocês vão prosperar, vocês vão produzir, vocês vão, avançar, vocês vão progredir. Agora, porém, se vocês me desobedecerem, aí o negócio ia ficar estreito para eles. Então, essa é uma das condições para poder tomar posse da promessa. Promessa de receber o perdão de Deus condicional a perdoar o próximo que nos ofendeu. Também, muitas das vezes, nós já temos sido ensinados pela palavra de Deus que tem pessoas que, infelizmente, não podem nem fazer a oração do Pai Nosso. Mas por quê? Porque quando você ora o Pai Nosso, existe uma parte que diz assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então eu pergunto a você: você tem perdoado? Porque você quer o perdão de Deus. E aí a promessa é condicional. Você só pode ser perdoado se você perdoar.
E nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que temos muitas pessoas amarguradas, pessoas deprimidas. Por quê? Se você vai conversar com ela, você vai ver tudo, porque muitas das vezes tem um litígio com uma pessoa e tem dificuldade de perdoar. Mas se você quer alcançar a promessa, a bênção, a vitória de Deus, abre mão, perdoa. Promessa de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. É interessante, no livro de João, nós somos enfatizados a entender que precisamos guardar os mandamentos de Cristo, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Então tá aí mais uma condição. Se você não guardar os mandamentos de Cristo, você vai ficar isentos de tomar posse da promessa, porque existem condições necessárias para tomar posse desta grande vitória. Vamos para o terceiro ponto, do terceiro tópico. Hoje nós não queremos nos estender muito, porque nós vamos dar início às lições e nós vamos falar aí 13 lições, mais 12 lições a mais falando de promessas. Então hoje nós vamos só fazer um apanhado aqui bem rápido, né? Para a gente não tomar muito tempo. Então a gente vai pegar aqui e tá acelerando um pouquinho. Terceiro ponto do terceiro tópico: os propósitos das promessas de Deus. Quais são eles? Em primeiro lugar, ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. E o que é uma aliança? Uma aliança é um pacto, é um concerto. E o segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. É interessante que nos dias de Noé, a partir do capítulo 6, você vai ver lá que Deus se entristeceu com a humanidade. E aí ele resolve dar cabo da humanidade. Mas a Bíblia vai dizer que ele olhou para Noé e Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Então Deus agora faz uma promessa a Noé de que através dele Deus iria dar continuidade a uma nova geração através de Noé. E mandou ele construir a arca. E Noé, em obediência à voz do Senhor, executou aquele projeto de acordo com o que Deus mandou. E aí nós temos aí um fato inusitado, né? Quando você observa na natureza que quando começa a chover, de repente se apareceu o sol, aparece um sinal glorioso do céu. Que sinal é esse? É o arco-íris. Por quê? O porquê do arco-íris? Porque Deus fez uma promessa a Noé. Ali ele estabeleceu um pacto com Noé. Então, na formação do arco-íris, Deus disse a Noé: nunca mais eu vou destruir a raça humana através de águas, de dilúvio. Então, irmãos, veja você como que é interessante. Deus faz um mar na natureza, o arco-íris. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão.
É interessante que quando Deus chama a Abraão no capítulo de número 12, Deus faz uma promessa para Abraão. Mas a promessa de Deus para se cumprir na vida de Abraão dependeria dele no tocante a um acordo bilateral. Abraão precisava buscar a perfeição e andar na presença de Deus. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus em fazer promessas e realizá-las tem a ver com o zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento da promessa de Deus, ficamos certos, inabalável, de que Deus se relaciona conosco. Por isso não estamos sozinhos no mundo. Por quê? Porque a promessa dele é de que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, independente das circunstâncias. Então, por isso que é importante acreditarmos nas promessas de Deus, porque existe um propósito de Deus em tudo isso. Então, na sinopse aqui do tópico 3, nós temos o seguinte: ao longo da Bíblia, Deus revelou diferente propósito para fazer cumprir a sua palavra. Então vamos à aplicação agora. A aplicação desta primeira lição nos diz o seguinte: receber promessas divinas para a nossa vida é saber que Deus tem pensamento de paz e não de mal ao nosso respeito. Vivenciá-la é desfrutar não apenas das bênçãos especiais, mas também aproximar-se de Deus de um modo especial, tendo em mente que a nossa comunhão com Ele é mais importante até mesmo do que viver as suas promessas. Eu acho interessante que quando você observa ali a carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde nós temos ali a galeria dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus vai encerrar o capítulo de número 11 de uma maneira especial. Ele diz o seguinte, irmãos, eu gostaria de ler com você aqui, porque às vezes a gente fala e esquece, né? Mas é interessante observarmos aqui que aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 39 e 40, nos diz o seguinte: estes homens de fé, embora tivessem confiado em Deus e recebido a sua aprovação, nenhum deles recebeu tudo quanto Deus lhe havia prometido. Por quê? Porque Deus queria que eles esperassem e participassem das recompensas ainda melhores que estavam preparadas para nós, isto é, para eu e você. Então, descansemos nas promessas de Deus. Vamos para a conclusão? Vamos. A conclusão nos diz o seguinte: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo ou com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele, somente Ele, se relaciona conosco
seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém? Então, eu quero lembrar a você, não esqueça de deixar o seu joinha, de fazer o seu comentário e também de compartilhar essa lição. Pode ser que alguém esteja desanimado na caminhada da fé, mas quem sabe você compartilhando esse estudo pode restaurar a confiança desta pessoa nas promessas de Deus, de um Deus zeloso que não falha. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.